E chegamos ao nosso terceiro e último ponto da primeira aula. A gente vai falar agora nesse vídeo a respeito do surgimento das avaliações de políticas públicas e dos dois principais modelos que ainda hoje são base para todos os estudos na área. Não é uma novidade o estudo de políticas públicas, né? Já ainda na década de 30, Harold Lasswell, que é esse que vai aparecer aqui na tela, ele publicou seu livro que serviu de base para os estudos, para as análises de políticas públicas e que estabeleceu as perguntas chaves que até hoje são fundamentais para todos nós. Quem ganha o quê, quando e como? Mas em 1936, quando Lasswell publicou o seu livro, as políticas públicas ainda eram bastante incipientes, elas ainda estavam muito no começo do seu desenvolvimento. Em seguida, viemos a crise da Segunda Guerra Mundial, né? E a partir de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, é que efetivamente você começa um desenvolvimento mais acentuado das políticas públicas. Os anos 60 do século passado são anos de profundas mudanças, tanto, por um lado, mudanças comportamentais e conceituais, que dentre as várias que ocorreram, o que nos interessa aqui é a questão do aumento do desejo de participação social, a diminuição da caixa preta do Estado, a sociedade querendo intervir, formas de ações não governamentais. E, por outro lado, também você passa a ter um questionamento a respeito do crescimento que se observou desde o final da Segunda Guerra, do tamanho do Estado e da intervenção do Estado na sociedade. Então, assim, desde um lado mais democratizante, pensando na busca pela ampliação da participação social, quanto por um lado mais liberalizante, pensando em você não ter tantos recursos públicos investidos na sociedade, você vê no surgimento, no final dos anos 60, no começo dos anos 70, das avaliações de políticas públicas. Um marco nesse processo ocorreu em 1973, quando Jeffrey Pressman e Aaron Wildavsky publicaram seu livro Implementation. Nesse livro, eles analisam um programa federal que tinha previsto 23 milhões de dólares para criar 3 mil empregos em Oakland. E após 5 anos, o que os autores observaram é que tinha sido gasto apenas 4 milhões de dólares, ao invés de 23 milhões, um sexto valor apenas. E dos 3 mil empregos foram criados apenas 63 mil empregos pela via desse plano. Eles falam, quando a gente vai estudar a questão dos recursos, a gente vê que os recursos estavam garantidos, que é um motivo pelo qual as políticas falham muitas vezes, e a gente também vê que havia um consenso entre todos os principais atores a respeito de que esta política era uma política adequada para combater o problema. Entretanto, mesmo assim, o programa falhou. O que aconteceu? Bom, dentre vários aspectos, os autores indicam que é necessário ter uma teoria de programa sempre, né? Ou seja, quando você propõe algum tipo de serviço, algum tipo de benefício público, você pensa que esse serviço ou benefício terá um determinado impacto, que terá um resultado que modificará uma situação no caminho que você deseja. Esta teoria do programa, ela precisa ser lógica. Então, o que Pressman e Wildavsky dizem? Às vezes, você não tem uma teoria de programa que é tão boa assim. A teoria está errada. Falando em linguagem do ciclo de políticas públicas, né, você formulou mal a sua política. Mas eles dizem, não basta apenas você formular bem. Você precisa ter uma estrutura legal que fortaleça a lógica do seu programa. Você precisa ter uma estrutura organizacional que fortaleça a lógica do seu programa. Vocês precisam ter uma estrutura técnica que seja capaz de operar esse programa. Além disso, a gente falou dos recursos e a gente falou do apoio político. Isso não é suficiente, porque o próprio programa sendo implantado, ele muda toda a dinâmica e pode, inclusive, mudar os apoios
que estavam na sua origem. Começa a haver mais dinheiro, começa a haver efeitos não esperados, e algumas pessoas que apoiavam retiram esse apoio, outros que não estavam no programa passam a entrar ou a demandar entrar, né? Então, não basta apenas você partir de uma situação de consenso. É necessário, ao longo de todo o período de implementação e de execução do programa, que você tenha ações para a manutenção desse consenso. Além de várias outras questões, mas o fundamental aqui do que a gente quer dizer é que Pressman e Widawski instauraram as bases do que a gente chama uma análise top-down, ou seja, uma análise que vem de cima para baixo. A ideia básica deles é que o programa precisa ser bem pensado, precisa ser bem formulado, precisa ser bem organizado por aqueles que decidem. E o sucesso do programa será medido pela capacidade desses gestores de fazer com que, na ponta, né, na UBS, na escola, no CRAS, o programa chegue e seja executado exatamente da forma que ele foi pensado nos gabinetes. E aí, qualquer coisa que ocorre nesse caminho que não faz com que o programa seja executado exatamente da forma que ele foi formulado, Pressman e Widawski dizem que são erros, que são falhas do programa. Não teve o recurso, não teve o apoio político, não conseguiu estabelecer uma boa governança, não teve uma base legal, organizacional ou técnica adequada, ou a própria teoria do programa está equivocada. Tudo isso eles atribuem a falhas do programa que eles explicam que não conseguiu se avançar nesse sentido. Bom, ao longo dos anos 70, vários estudos seguem essa linha, acrescentando, Richard Elmore, por exemplo, estabelece que o óbvio, né, que nem sempre os gestores conseguem controlar todos os fatores que precisam. Vários outros estudiosos deram suas contribuições. Basicamente, era esse modelo que dominou todas as avaliações feitas até o início dos anos 80. No início dos anos 80, outro livro acaba por gerar uma mudança radical no entendimento a respeito das avaliações. O livro é de um pesquisador, Michael Lipsky, que escreveu seu Street Level Bureaucratics, ou seja, os burocratas de nível de rua, né? Um conceito fundamental na gestão de pessoas do setor público, mas onde basicamente o argumento do Lipsky era que a política pública, a cara da política pública e efetivamente o que a política pública significava para a população era dado não pelos gabinetes, mas sim pelos funcionários que estão na ponta atendendo a população. Como se a gente fosse pensar, a política de saúde ela pode ser pensada da forma que quiser lá pelo ministro, mas a verdade é que é o médico, é o enfermeiro, é o agente comunitário de saúde, essas pessoas é que irão executar ou não, ou como irão executar essas políticas determinadas centralmente. Da mesma forma, você pode pensar, o ministro da Educação está lá pensando que determina a política de educação, mas, na verdade, essa política de educação ela só vai existir mesmo quando o professor entrar em sala de aula, quando o servente limpar a escola, quando os assistentes técnicos realizarem as matrículas. Então, a política, na verdade, ela é executada na ponta. Ou grande parte, pelo menos, da política é executada na ponta. E Lipsky fala, e não sai igual ao que foi pensado nos gabinetes centrais por uma série de motivos. Porque você tem uma questão de recursos, porque muitas vezes essas políticas têm objetivos que não são muito claros, né, são muito genéricos, um objetivo de aumentar a felicidade das pessoas. Mas o que exatamente significa isso? Porque são essas pessoas que têm o contato com o cidadão, e muitas vezes com um cidadão que não quer estar ali. Por tudo isso, esses funcionários precisam adaptar as ordens que vêm de cima à sua realidade. Então, o que Lipsky fala, abre uma série, um campo de estudos fenomenal na questão de gestão de pessoas, mas em termos de avaliação pública, de políticas públicas, que ele fala
Nossa, você precisa avaliar as políticas de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, Lipsky estabelece as bases do que a gente chama o modelo bottom-up, que vai de baixo para cima. Tanto o modelo bottom-up quanto o modelo top-down são duas formas de enxergar as avaliações que ainda estão presentes hoje e estão presentes inclusive no Brasil. No Brasil, a temática da avaliação de políticas públicas, ela chega com muita força nos anos 90. E chega com muita força nos anos 90, motivado pelos mesmos fatores que motivaram essa reação de avaliação nos anos 70 nos países desenvolvidos. Por um lado, tivemos em 1988 a Constituição Cidadã, que instaurou um processo de participação social muito mais amplo do que a gente já tinha antes. Então isso, obviamente, se você está participando das políticas, você precisa conhecer as políticas, você precisa saber dos resultados dela, você precisa de informações dadas por avaliações. Tá? Então, da mesma forma que a gente falou que nos anos 70, nos países desenvolvidos, havia um desejo democratizante de maior participação da sociedade nos rumos do Estado, a gente tem isso também no Brasil após a Constituição de 88. E, por outro lado, também, nos anos 90, que a gente encampa o discurso neoliberal de diminuição do tamanho do Estado. Então a gente assume uma agenda que busca a diminuição do Estado. E nesse sentido, identificar políticas que não são muito efetivas é importante para você direcionar esses recursos para políticas que verdadeiramente fazem diferença. Então também no Brasil, seja por uma visão liberal, seja por uma visão democratizante, também chega a prática da avaliação de políticas públicas nos anos 90. E nos últimos 30 anos, o que a gente vê é esse setor se desenvolvendo de uma forma muito grande, a ponto de quase constituir, como diz o professor Geraldo Giovanni, um subcampo da administração pública ou dos estudos de políticas públicas. É isso que a gente viu hoje nesse vídeo, foi que nós temos motivações democratizantes por trás da avaliação de políticas públicas. É importante em termos do que a gente fala hoje de accountability, em termos de transparência, em termos de participação social, mas nós também temos fatores liberais que pregam a diminuição do tamanho do Estado e o melhor uso dos recursos públicos. Os dois motivaram o surgimento e o fortalecimento das avaliações nos países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, e os dois fatores também motivam o desenvolvimento das avaliações de políticas públicas no Brasil. Então é isso e até a próxima.